Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Graça e paz, meu amado, minha amada. Já estamos aqui na 96,3 Rádio Cultural FM, Limoeiro, Pernambuco, para mais um programa Palavra da Verdade. Hoje, dia 7 de setembro, comemoramos aí a independência do Brasil. O nosso tema hoje é liberdade. Já estamos aqui com nossos colaboradores, pastor Claudomir, Roberto Barbosa, Emelinha. E vamos abrir aqui para o microfone para as considerações dos nossos colaboradores. Pastor Claudomir. Eu gostaria de cumprimentar os nossos ouvintes e os irmãos aqui no estúdio, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós tenhamos um programa abençoado e abençoador, que de fato o Espírito Santo de Deus possa pairar entre nós com liberdade para tratar conosco as coisas que o Senhor quer tratar conosco nesta noite. Amém. Hoje é um dia muito importante para o nosso país e também não poderia deixar de ser um dia importante para a nossa alma. Que a gente possa receber do Senhor uma palavra de liberdade, de independência espiritual e que seja uma bênção para as nossas vidas. Amém. Graça e paz da parte do Senhor. Recebam nessa noite uma bênção especial. O tema de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui para junto falar desse tema que é tão interessante. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Vamos orar ao Senhor, nós precisamos de agradecer. Oração nos leva ao Pai. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos guiar em todas as palavras, em toda a condução desse programa, que seja uma bênção para cada um de nós e para cada um de nós, cada um que está ouvindo também, Senhor. Paizinho, derrama, Pai, todo o Teu discernimento, que o Espírito Santo ele possa nos guiar a cada segundo e que o Senhor abençoe cada vez mais tanto esse programa e também as famílias que nos apoiam sempre. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 8:32, que diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão me não credes?
Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações. Amém. Fale a verdade. Ainda que alguém se levante para criticá-lo, fale a verdade. Para muitos é melhor e mais fácil usarem a mentira, estão acostumados. Preferem um tapinha nas costas, falsos elogios, do que ouvirem a verdade. Fale a verdade. Vão puxar o meu tapete, vão me jogar pedras, fale a verdade. Alguém pode ser destruído quando se omite em dizer a verdade. Se o banco da verdade dói, preferem o conforto no divã da falsidade. Já chega de viver trapaceando, enganando as escondidas. Tá vivendo de aparência e enganando a própria vida. Não adianta se esconder, porque os olhos do Senhor estão sobre você. Já chega de mentir e humilhar o seu irmão e ser malvado, de fazer um mau negócio aproveitando do coitado. Use a verdade, fale a verdade, porque tudo que o homem faz aqui por Deus será julgado. Fale a verdade, Deus está te vendo. Os teus atos no livro das obras, Deus está escrevendo. Você foi chamado para ser verdadeiro. Quem anda na mentira com Deus não tem parte, do céu não é herdeiro. João Batista era sincero e gostava da verdade, mas sua sinceridade incomodou aquela gente, para que ficassem livres em total comodidade. Mandaram tirar a vida do profeta inocente. Pedro fez uma pergunta para Ananias e Safira, mas por causa da mentira deu lugar para o engano. Essa história é tão chocante, veja só o que aconteceu. Foi por causa da mentira que aquele casal morreu. Muitos vivem desse jeito, na mentira, no engano, achando que Deus é cego, que não se importa com isso. Dos olhos do poderoso nenhum ser humano escapa. Ele vai tirar a máscara lá no dia do juízo. Ele mesmo quem falou, está escrito na palavra. Os que usam de engano não irão prevalecer. A mentira tem um pai, deixa ela embora pra casa. E a partir desse momento Deus vai cuidar de você. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei,
É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Bora! Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós hoje no programa vamos falar, o tema é liberdade, né? Já que estamos aí comemorando a independência do Brasil, nós vamos falar sobre liberdade. E vamos abrir aqui o microfone para os nossos colaboradores aqui e vamos ver o que é liberdade. Pastor Claudomir, qual a sua opinião de liberdade? Liberdade. Eu vou refletindo sobre esse aspecto da liberdade. É interessante, nós temos que admitir que o ser humano, de fato, ele não tem liberdade, porque ele é, assim, limitado nos seus aspectos constitucionais. O ser humano ele é limitado pelo tempo, ele é limitado pelo espaço, ele é limitado pelas circunstâncias. Aí você poderia, nesta noite, meu amado ouvinte, estar refletindo e perguntando de que então Jesus está falando? Que liberdade é essa, da qual a Bíblia está falando, né? Nós sabemos que o ser humano ele foi criado em imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão plena, permanente e eterna com o seu Criador. No entanto, o Criador não criou o ser humano como um autômato. O criou dotado de volição, vontade própria e livre-arbítrio, podendo ele interagir com o seu Criador, até porque o Criador ele é dotado de atributos que são atributos naturais e atributos morais. Entre os atributos morais nós temos o atributo da justiça, que o próprio Deus se autolimita em relação à sua criação, outorgando ao homem a liberdade de poder escolher servi-lo ou não. A Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Muitas vezes o ser humano ele recebe de Deus mensagens, recebe de Deus ensinamento, recebe de Deus revelações, mas ele muitas vezes é resistente a isso, porque predomina os seus interesses egoístas, muitas vezes prevalece a sua vontade, e Deus não invade, né? E quando Jesus está falando aqui sobre liberdade, ele está falando sobre a liberdade a partir do conhecimento da verdade. E o que seria verdade? Seria interessante nós podermos definir o que é verdade para poder entender que liberdade é essa da qual a Bíblia está falando. Verdade aqui, o que seria verdade, irmão Galvão, irmã Milinha? O que é que vocês entendem por verdade na conceituação de vocês, com a vivência de vocês? O que é que você pode entender por verdade? Seria interessante que nós abríssemos para essa participação. Acredito que verdade é tudo aquilo que é irrefutável. Tudo aquilo que não tem como você negar. Tá claro. Certo. Então nós poderíamos dizer que a verdade é a mais cristalina, clara e autêntica e original expressão da realidade. Não é? Então não existe duas verdades, só existe uma verdade. Mas o que pode ser verdade para mim não pode ser verdade para outra pessoa. A gente, para falar de liberdade, a gente tem que falar também de escravidão. A gente tem que falar também do que não é real. Porque a liberdade, a gente não pode nunca confundir ela com libertinagem.
são dois parâmetros, né? Um está longe do outro. Às vezes a pessoa acha que libertinagem é liberdade. A liberdade que eu acho é aquele que, por exemplo, a escravidão do Brasil ou de outros países aí que tiveram escravidão, não tem nada a ver escravidão com cor da pele, porque os portugueses já foram escravos, né? Por exemplo, os egípcios, né? Os egípcios não, os hebreus foram escravos dos egípcios 400 anos. Inclusive, entendeu? O povo então, que tomou a iniciativa de abolir a escravidão não foram os africanos, e sim os ingleses, os britânicos. Pronto. Então não tem nada a ver com cor da pele. Isso é coisa que inventaram aí, é coisa aí do, né, secular. Agora, a pergunta foi o que é verdade para mim. A verdade é tudo aquilo que não é mentira. Tudo aquilo que não é incerteza. Então a verdade tem que ser, ela tem que ser única. E a verdade para a gente, para nós que somos cristãos, a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Exatamente. O que eu ia falar, você deu uma ligeira pincelada no que eu ia falar. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando dele. Se você me conhecer, se você conhecer essa verdade, você vai ser transformado, você vai ter novos rumos. Quando ele fala assim: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o contexto bíblico. Então, você falou assim: existem duas verdades. Às vezes é verdade, ou melhor, o que é verdade para mim pode não ser para você. Para outra pessoa, né? Exatamente. Mas não existe duas verdades. Alguém está errado. Não tem duas verdades. Você acha que isso aqui, que o pão não é pão e o pão é pão. Então, um dos dois está com a verdade. Não existe duas verdades. A verdade revelada em Cristo, ela é universal, né? E ela não pode ser relativizada. Muito embora nós saibamos que no movimento cristão, do ponto de vista institucional, tem se relativizado essa verdade, né? Esse Jesus que muitas vezes nós temos conhecimento dela a partir da revelação especial de Deus através da sua palavra, é interpretado de formas as mais variadas, de acordo com conveniências várias também. Mas há uma verdade só: Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Deus que deixou o seu trono de glória, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, o verso 5. Ele esvaziou-se da divindade para caber na forma humana, e como ser humano ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele estabeleceu o preço da salvação. A alma que pecar, esta morrerá, né? E a partir daí ele providencia o escape para a salvação. Em ambas as situações ele é protagonista. Ele elaborou justamente o juízo sobre o pecado, mas ele também elaborou a saída para o pecado, porque o pecado ele é tirano, ele nos escraviza. E as pessoas muitas vezes são escravizadas pelo pecado sem ter consciência de que são escravizadas pelo pecado, entendendo, como disse Galvão, que estão vivendo uma liberdade, mas no entanto é uma libertinagem. Sem Cristo não há liberdade, há libertinagem. O indivíduo acha que é livre, mas ele vai esbarrar em algum momento na sua própria realidade, entendendo das suas limitações. E Jesus, ele quebra justamente esse paradigma quando ele irrompe a história humana, assume a nossa humanidade e na cruz do Calvário ele paga o preço exigido. Eu não poderia pagar, vocês não poderiam pagar, mas ele pagou, porque foi o justo dado pelos injustos. E aí essa verdade, ela vem para nós como uma forma de solução para a nossa realidade e nos proporciona a reconciliação com o nosso Criador, com o nosso Deus. Nós estamos aqui no capítulo 8 de João. Esse evangelho de João, ele foi escrito cerca de entre 80 e 120 anos depois de Jesus. Agora, nós, no começo desse capítulo, há duas verdades que eu disse aí, né? Para mim pode ser uma verdade, para outro não é. O pessoal da época levaram uma mulher que foi pega em adultério e disse que, segundo a lei de Moisés, essa mulher devia ser apedrejada. Para ele a verdade era essa: pegar aquela mulher e apedrejar. Mas a verdade de Jesus foi essa? Dos que levaram ela para ser julgada? Não, né? É porque a questão ali é uma questão muito mais cultural,
muito mais de conveniência e sectária, porque na realidade o que é que acontece? Aquela mulher estava adulterando, e cadê o parceiro dela? Ela estava adulterando sozinha? Não. Trouxeram a mulher, mas trouxeram o parceiro, não é verdade? Por quê? Porque havia uma convenção de que a mulher, dentro daquela conjuntura, ela é alguém inferior, né? O que para Deus não existe. Deus não tem essa distinção. Homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, somos todos iguais perante Deus. Então essa é a verdade revelada de Deus que nós compreendemos a partir da sua palavra. Muito embora, né, as potências cristãs ao longo da história vivenciaram um cristianismo sectário. O indivíduo nos Estados Unidos é preto e branco dentro do ônibus separado, ônibus para preto, ônibus para branco. A Inglaterra, até um tempo desse, escravizava várias outras nações a partir da sua concepção como uma nação cristã. Quer dizer, nós precisamos realmente buscar essa verdade cristalina em Cristo para entendermos a revelação de Deus na sua plenitude, para podermos aplicar de maneira equitativa e coerente e correta a nossa vida. Entende? Então é isso que muitas vezes o indivíduo, não, eu sou livre porque eu sou cristão, eu tenho meu nome lá no livro da igreja e tal, mas isso não é o bastante. O bastante é que essa verdade ela lhe alcance e lhe transforme interiormente, de dentro para fora, lhe proporcionando uma nova natureza, uma nova consciência. Eu citei um dia desse aqui, Galvão, a gente está jogando uma partida de futebol, aí o juiz está numa posição que ele não vê que a bola bateu em mim, e ele dá um lateral ao meu favor contra você. Mas se eu sou um cristão e tenho consciência de que aquela verdade é a verdade que nós estamos vivenciando, então, juiz, o Galvão é o lateral para o Galvão. Eu acho que isso não é nada demais, isso deveria ser uma coisa entre nós natural. O reconhecimento da verdade. Mas infelizmente não é. Tem cristão que se vê uma cédula cair do seu bolso, ele bota o pé em cima e deixa você ir embora para poder pôr a cédula, que ele podia chegar, Galvão, teu dinheiro aqui ó, no chão. Até então, conforme a palavra de Deus, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem você ter o pleno conhecimento e temor a Jesus, você continua oscilando ou em linhas paralelas com a verdade. Então assim, a gente que busca ou tenta sempre estar ao lado da verdade, é preciso a gente transmitir isso também através dos nossos movimentos de evangelismo, de caráter, de personalidade, porque nós somos cristãos representando Cristo aqui na terra, e se a gente não leva essa verdade ou não somos pelo menos seguidores da verdade, a gente vai, tanto com Cristo, a gente vai ser chamado de hipócritas, porque você me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, e para o povo da rua não tem credibilidade em relação na parte espiritual, quando você leva a palavra de Deus. Eu contei aqui outro dia, uma irmã, a irmã Rita, foi uma irmã, ela era membro da Igreja Batista de Cachoeira, e ela contava com 5 dias de ter dado à luz. Chegou um pessoal e obrigou ela dar glória lá, um santo da cidade, um padroeiro da cidade, e ela não apanhou, levou não sei quantas chibatadas, depois veio a falecer. Quer dizer, para o camarada, a verdade dele era aquela, que eu devia adorar aquela imagem, aquela pessoa lá, e para mim não era. A verdade era essa aqui, a verdade é Jesus Cristo, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o tema da gente é liberdade, né? Vamos aqui vamos para um louvor aí, depois a gente volta a falar de liberdade.
teus pés, ó meu amado Jesus. Conhecerei a verdade e ela me libertará. 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 Guia-me pela verdade em tua santidade, sem a qual eu não conheço a ti. Sim, eu quero ser levado aos teus pés, ó meu amado Jesus. Conhecerei a verdade e ela me libertará. 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 Quem sabe você é escravo de tantas coisas e você não tem forças para sair por você mesmo. Mas Jesus está aqui hoje para libertar você, para romper essas cadeias, para quebrar esses laços, para tornar você livre, verdadeiramente livre. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz assim: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não viva mais como um prisioneiro, não viva mais como escravo do pecado, não viva mais debaixo das botas do diabo. Seja uma pessoa livre, e livre para viver uma vida plena na presença de Deus e para a glória de Deus. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Deus não é culpado se alguma coisa deu errado. Não é culpado se alguém que eu amo se afasta. O desemprego não é falha do governo seu. Difícil ou não, nada foge do controle de Deus. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde e também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, pra sempre tudo. Tudo que aconteceu só coopera para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei plena paz que excede todo entendimento. Deus não é culpado se a figueira não floresceu. Não é culpado se na vide nenhum fruto deu.
sementes que um dia plantei, mas a provisão é um presente que da graça ganhei. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde e também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda tudo, pra sempre tudo. Opera para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei plena paz que excede todo entendimento. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Se o Filho lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. Amelinha? Bom, voltando ao conceito de liberdade, eu queria muito que a gente pudesse refletir sobre isso, pois no mundo secular a gente vê liberdade como a livre e espontânea força de você poder dizer sim ao que você bem entender quando você bem entender. Mas será que isso não seria, na verdade, ser escravo das suas próprias emoções e vontades? Será que liberdade não é você realmente ter força para dizer não, quando na verdade seu corpo e sua carne quer dizer sim, mas você sabe que isso não é certo perante o Espírito? A Bíblia fala muito que tem uma guerra entre carne e espírito, e só tem como a gente ter liberdade nessa área quando a gente tem dependência e relacionamento com Deus. Não tem como uma alma que se diz independente, que não tem um pastor, que não tem um criador, ela não tem independência, ela é escrava de suas vontades, de seus desejos, e ela fica presa nesse ciclo porque ela não consegue se libertar. E isso é tão forte porque num mundo onde nós temos tantas tendências, tantas modas, tantos caminhos que dizem pra gente seguir, como nadar contra a maré sem ter a força de Deus ao nosso lado? Não tem como, né? Muito bem. É o mau uso da liberdade que provoca justamente a libertinagem. Para muita gente, ele acha que aquela maneira de ser, de viver, de sei lá, tanta coisa que tem hoje no mundo aí, né? Que a gente foi até medo a gente dizer aqui no microfone. Exatamente. Não é verdade? É. Mas isso aí é o mau uso da liberdade. A liberdade foi alcançada. Diga, pastor. Diga. Não, eu queria só notificar o que eu lembrei agora no momento. No início da igreja, os apologetas da fé cristã, eles se depararam com muitas heresias, muitos ensinamentos distorcidos, né, que tentavam minar justamente essa revelação na sua plenitude, na sua forma cristalina, porque Deus, a sua revelação é inequívoca. Nós podemos compreendê-la de maneira muito simples. Tanto é que em Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é o que lê e o que ouve a palavra dessa profecia. Veja que envolve todo o público, ninguém está excluído. Você não tem que ser um intelectual para ser um crente, para ser um servo de Jesus. Não. Você pode ser alguém analfabeto, mas ter essa abertura para dialogar com o seu Criador. Né? E os apologetas tiveram muita dificuldade. E uma das coisas que disseram, né, que na realidade nós éramos alienados, que éramos antropófagos, porque na ceia nós dizemos que estávamos comendo o corpo de Cristo, né? Aí dizia que eles estavam matando crianças e comendo o corpo das crianças nas reuniões secretas. Enfim, fomos caluniados no início da fé cristã. E os apologetas disseram: olha, veja bem, o que é que acontece com aquele que tem uma experiência com Cristo? Ele passa a gozar saúde, porque a verdade ela proporciona isso, ela proporciona saúde. A mentira não. O indivíduo não, eu sou livre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Aí o indivíduo que tem uma experiência com Cristo, ele passa a gozar essa liberdade agora, como disse Milinha, no equilíbrio da sua vida.
Porque o indivíduo que se acha livre e muitas vezes está escravizado a uma droga, a um vício, cadê essa liberdade? Jesus, ele disse, nessa leitura que eu fiz, no final 46, ele diz o seguinte: quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ele já dá a resposta. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Então, assim, está bem claro aqui, se você não conhece Jesus, há um ilusionismo de verdades que não são, mas eu acredito no profundo, no oculto dessas pessoas, eu creio que ela sabe que não está no caminho da verdade, porque não tem como, ela é racional. Agora, há uma justificativa, Galvão, pastor Eliakim, Milinha, de que eu tenho liberdade e eu faço o que eu quero. Você tem liberdade e faz o que você quer, e por que você não atravessa o sinal vermelho? É o tal do livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio é uma pegadinha que tem destruído muitos seres humanos, né? Todos nós temos um limite humano e espiritual. Então, por isso que Jesus falou assim: me conhecereis, que é a verdade, e a verdade vai te libertar. Quem é essa verdade que vai te libertar? Jesus. Ele aqui? Estamos falando sobre a verdade. Portanto, a verdade é Jesus. Não está na filosofia, na paz interior, na mistura das religiões. Jesus é a verdade, enviada ao mundo. Esteve entre nós, se revelou a nós, é a verdade. A verdade é Jesus. Por isso que a gente está sempre procurando a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não há verdade. É por aí, né? Só se pode chegar à liberdade se conhecer a verdade. Se eu não conhecer nunca essa verdade, eu não tiver um ponto central da verdade, eu não vou nunca ser livre. Você sempre ser escravo, né? Exatamente. E a escravidão é de tanta coisa aí, né? A gente não pode também nem falar aqui nesse microfone. Isso, sim. Porém, é incrível como a nossa vida é transformada mediante a liberdade que Cristo nos proporciona. De modo que nós vemos relatos de muitas pessoas que falam assim: nossa, eu tinha uma vida tão desregrada e isso me parecia ser livre. Porém, quando eu conheci a Cristo e tive um relacionamento com Ele, eu olhava para essas coisas e não me dava mais vontade de estar ali. Então, eu não estava fora dessas situações com pesar, mas com alegria, porque eu sabia onde estava o verdadeiro tesouro. E o tesouro não é aqui na terra. Nós podemos ter muitas conquistas e muitos sonhos, mas o verdadeiro tesouro não está aqui. A gente está só de passagem por aqui, é só um tempinho. Ô Melinha, a gente que teve o privilégio e o prazer de a nossa mente ser aberta, e nós realmente somos libertos porque cremos em Jesus, quando a gente vai estar para cometer uma coisa que é errada, que é ilícita, a gente já sente que vou errar, não é? Exatamente. O Espírito Santo ele fica ali, filho. É um arrependimento, um arrependimento instantâneo, né? Que ninguém... Porque o Espírito Santo, irmão Galvão, ele testifica com nós que nós somos filhos de Deus. E o ministério do Espírito Santo justamente é esse. Ele é o nosso paráclito, ele está ao nosso lado e ele nos conduz em toda a nossa forma de viver. Ele está sempre tratando com a gente. Isso não é de Deus, não agrada a Deus. O crente convertido, ele tem justamente à sua disposição essa ação do Espírito Santo lhe orientando a cada passo. Você pode até cometer o erro, mas você foi advertido, né? Deus não vai deixar você enganado. Ele vai dizer a você: isso não agrada a Deus, isso não me agrada, isso não é de crente, isso é pecado. E todo cristão convertido, ele tem esse ministério do Espírito Santo na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: alguns irmãos na sua exacerbação dizem que tem o Espírito Santo de Deus, mas o importante não é termos o Espírito Santo de Deus, é ele nos ter. Porque quem tem é quem manda. Ele é o Senhor, né? Se ele é o Senhor, ele é quem nos tem.
Amém? Ô pastor, o importante é que vivamos nessa esperança, né? Nossa palavra de Cristo, que diz: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. É que os nossos ouvintes, né? Nós já estamos querendo deixar bem claro, né? Que a verdade é Jesus. E você só pode ser verdadeiramente livre se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se conhecereis o Filho, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, é você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keep Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora, vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora, vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta
cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. Eu monto paradoxo no palco, você anda zombando da cruz. A cidade está cheia. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Vamos agora a nossa reflexão, né, com o pastor Claudomir Araújo. Rapaz, o tema, Galvão, acho que deveriam levar pelo menos 10 programas para tratar sobre esse tema, né? Um tema realmente muito abrangente. Mas eu gostaria de refletir com os amados amigos e ouvintes nesta noite sobre o que está escrito na palavra de Deus aqui no capítulo 14 do mesmo livro de João, capítulo 14 e o verso 6, apenas o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, essa afirmação atribuída a um ser humano, a um mero ser humano, esse indivíduo, ele é muito pretensioso, ele é louco. Mas aqui nós temos essa afirmação vinda da boca daquele que é o Deus encarnado. É o que a Bíblia chama de Emanuel, é o Deus conosco. Ele palmilhou nesse plano aqui com os humanos durante 33 anos da sua existência e veio com um propósito muito bem definido. Ele veio para reverter o quadro estabelecido de queda do homem lá no Éden. Por isso que ele é chamado o segundo Adão pela Bíblia. Paulo trata como se ele fosse o segundo Adão. O primeiro Adão, ele sucumbiu diante do pecado. Ele teve a oportunidade de viver com Deus sem conhecer o pecado, mas no entanto, ele, no seu coração, desejou ser igual a Deus. Porque, em última análise, o pecado do ser humano é querer ser igual a Deus, é querer excluir Deus da sua vida, das suas perspectivas e tornar-se de fato autossuficiente. Mas como dizíamos aqui no podcast, que de fato o homem é limitado. E essas limitações nos remetem justamente à nossa realidade. Nossa realidade é essa, nós somos limitados, né? Nós muitas vezes nos arrogamos de sermos fortes, sermos poderosos, enfim, tudo isso que você pode elencar para sua autoafirmação, tudo isso está submetido à realidade que você vive. De repente um vírus microscópico tira a sua existência humana, e aí? Onde é que está a sua força? Onde é que está a sua autossuficiência? E Jesus aqui, dentro desse cenário, vivenciando com seus discípulos e sendo ele o exemplo encarnado de toda a revelação a qual ele estava fazendo para a humanidade, ele diz: eu sou o caminho. Vejam que, para aqueles que são estudantes da língua portuguesa, um artigo definido antes do substantivo quer dizer que o substantivo ele é único. Ele é o caminho, ele não é um caminho. A Bíblia diz que há muitos caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é a morte. Sobretudo no aspecto da religião. Quantas religiões têm se surgido, né? Outras são reedições de religiões antigas e que são justamente insuficientes para trazer resposta ao anseio humano, como o Milinha estava dizendo aqui, né? Esse vazio existencial, essa falta de significado, ela só pode ser resolvida a partir de uma entrega de vida a Jesus. E Jesus é esse caminho, é aquele que, na sua vivência aqui com seus discípulos, ele mostrou como se comportar. E ele foi respeitado por aquela geração quando olharam para ele e disseram: ele fala como quem tem autoridade. A autoridade dele não estava no poder temporal, não estava no poder político, mas estava no exemplo de vida. Era alguém coerente, alguém que falava e fazia, né? Ele chegou aqui nesse mesmo contexto. Ele vem com seus discípulos e adentra a casa de Simão, e ali ele trouxe uma lição para aquela geração de discípulos, mas também se projeta para nós hoje, como Igreja de Cristo contemporânea. Ele esteve com seus discípulos naquela conjuntura ali. Era natural que, ao fazer as refeições, as pessoas que colocassem os pés à altura da mesa, as mesas eram à meia altura, e havia um escravo, um servo, que ele era alguém ali já designado para lavar os pés das pessoas como uma forma de higiene,
mas também com uma forma de submissão. Havia alguém ali preparado para isso. Mas Jesus, ele sendo mestre, tirou a toga de mestre, fez daquela toga de mestre uma toalha e pegou a bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Pedro disse: Senhor, eu não permito que tu lave meus pés. Aí, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, por conta dessa forma de Jesus abordá-lo, ele disse: não, então lava a cabeça, lava tudo. Mas ele não entendia a lição, né? Mas ali Jesus estava falando da humildade. Ele disse: eu sendo Senhor e Mestre, vocês me chamam de Senhor e Mestre, eu sou Senhor e Mestre. Eu faço isso a vocês, para que vocês façam isso uns aos outros. Então ele é o caminho. É esse o caminho da humildade, o caminho da submissão a Deus, da comunhão com Deus, né? Ele é a verdade. É a verdade revelada de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Cristo. E você vai conhecer a Deus. Porque Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Somente uma coisa é bastante. A gente quer que você mostre o Pai para a gente. Eu disse: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês. E tu pede: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, meus irmãos, ele não estava falando da sua forma física, porque essa forma física que vocês têm, que nós temos, é uma forma reducionista daquilo que nós somos. De fato, nós somos muito mais do que essa forma física, que é apresentável. Isso é apenas um invólucro daquilo que nós somos em essência. Cristo estava mostrando ao mundo Deus em essência. Ele é o Pai encarnado. E essa verdade nos alcança à medida que ele assume o meu lugar, o seu lugar na cruz do Calvário, e paga o preço exigido pela justiça de Deus. Mas pela sua misericórdia e graça, ele se derrama em obediência a Deus, para que nós fôssemos resgatados. E ele passa a ser aquele que realmente é o Senhor da vida. Por isso que Paulo diz que a nossa fé nele se fundamenta e para ele se direciona. Ele é o autor e consumador da fé. Que nesta noite você possa refletir sobre o seu estado espiritual, a sua vida diante de Deus, e antes de reconciliar o seu sono, aquele que não é crente ainda em Cristo, possa fazer a sua decisão ao lado de Cristo. E você, meu irmão, que tem talvez de maneira equivocada, vivenciado um cristianismo que não tem essa convicção, que você possa refletir nesta noite sobre o estado da sua alma diante de Deus a partir do evento Cristo da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Olha, aqui na cidade de Limoeiro passou um pastor chamado José Albuquerque, e ele compôs um hino, compôs uma música que é muito boa e muito pertinente para esse horário. Quem salva Eliakim é Jesus. Como foi a música? Com certeza. A música diz assim: você pode rezar e você pode orar, até louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, para não se arrepender quando for tarde demais, porque Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados e de graça ele quer te perdoar. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele é que devemos confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Um outro salvador você pode até procurar, agora salvar-se jamais. Saudoso Albuquerque. Nós queremos mandar um abraço para o pessoal da Igreja Central de Carpina. Ontem o Som da Terra esteve lá. E mandar um abraço para o pastor Ronaldo, a irmã Isabel, que entrou indo com a gente lá, não foi? A irmã Elizabeth, Rejane Galvão, Késia e Caísa. Um abraço a todos vocês aí da Igreja Central do Carpina. Eu quero mandar também um abraço todo especial e a paz do Senhor para a missionária Miriam, da Igreja Elim de São Paulo, o pastor Remígio, também pastor da Igreja Elim de São Paulo, e o pastor presidente da Igreja Elim em Los Angeles, pastor Jorge Fruentes. Que Deus abençoe poderosamente esta igreja. Aqui em Limoeiro tem várias pessoas ouvindo o programa. A irmã, a enfermeira lá do Instituto Rins, lá de Carpina, a irmã Ana Paula Lopes, ela aqui do Alto São Sebastião, aqui em Limoeiro. Também mandar para a irmã Alexandrina, da Igreja Batista de Gamileira, a irmã Luci, Genival, eles são do bairro João Ernesto, né? A família Vieira, Elias Vieira, Silvio Vieira, pastor Isaac, todos da Igreja Batista do bairro João Ernesto, pastor. Todos que fazem a Igreja Batista Ágape, os meus amigos e vizinhos ali do Alto São Sebastião, o bairro para o qual o Senhor está nos levando ali para pregar o Evangelho de Cristo. Também a minha esposa Luísa, que está também ouvindo o programa, pastor Zé Maria de Almeida, em Araucária, no Paraná, juntamente com a sua esposa, a irmã Luizete, sua filha Valéria, seu genro Marcelo, Marcelinho, seu neto, sejam todos abraçados. Irmão Carlos Canto, também em Guarabira, é um assíduo ouvinte do nosso programa. Santa Cruz do Capibari, quem está ouvindo lá é Xavier. Xavier. Um abraço, Xavier. E o nosso amado
pastor Nilson, também lá de Feira Nova. Né? Que Deus abençoe. Cabelinha. Inclusive que Xavier está convocado para trazer a mensagem domingo aqui. Bom, queria muito enviar um abraço especial para todas as pessoas que são muito queridas para mim. Saibam que todos vocês que estão escutando agora, vocês são muito amados, vocês são muito queridos e vocês são muito preciosos. Não apenas para a gente que está aqui no programa, mas saibam que vocês são amados, de verdade. Se vocês não forem amados pelos seus amigos, vocês são amados pelas famílias de vocês. Se vocês não forem amados nem pelas famílias de vocês, saibam que até mesmo se uma mãe se esquecer do seu filho, Deus não se esquece de vocês. Então sempre saibam que vocês são amados em Cristo. Amém? Amém. Agradecer a todos os nossos ouvintes. É impossível não citar o nome de todos eles, né? Então sinta todos abraçados pelo programa Palavra da Verdade. Muito grande. Vamos orar, né? Fábio Aragão, um abraço para ti. Um abraço, bem apertado. Pastor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor amado, por esses maravilhosos momentos nos quais nós tivemos aqui, ó Deus, envolvidos e comprometidos com a tua obra. Ó Deus, que tudo aquilo que foi feito nesta noite venha redundar, amado Deus, em proclamação da tua palavra, do teu reino, em salvação de vidas, Pai, e edificação de vidas para a tua glória, para a tua honra. Continua nos abençoando, Pai, nos restituindo de volta aos nossos lares sob os teus cuidados. E assim, ó Deus, que nós possamos ter uma semana de paz na tua presença. Abençoa todos os nossos ouvintes. Derrama da tua graça, do teu amor sobre cada vida que está ao alcance de nossa voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós queremos mandar um abraço ao pessoal da barraca aqui da frente da Igreja Batista aqui, a Igreja Mãe, Irmã Ireide, Irmã Teca, todos que estão aí nessa barraca aí da frente. Lia Oliveira também aqui, nosso abraço da Lia Oliveira. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Vai dar tudo certo.